Aqui vai mais um Tudo é Gestão. Várias aulas que eu estou trazendo para você, para que a gente possa progredir e empilhar conhecimento sobre gestão. Então esse conteúdo eu espero que você aproveite muito, porque hoje a gente vai falar de um assunto que acaba trazendo muito miopia para os empresários. Você que é apaixonado pelo seu serviço, você que é apaixonado pelo seu produto, isso é péssimo. Você que está apaixonado pelo serviço, isso é muito nocivo. Eu vou explicar por quê. Porque quando você está enebriado pelo seu produto ou pelo seu serviço, uma série de problemas levam com você. Vou ser sincero, eu, Paulo Vitor Porto, né, fundador da PWR Gestão, da Capital Upgrade, cansei de ver pessoas que acabam morrendo abraçado com seus produtos, morrendo abraçado com seus serviços, por essa paixão que eles sentem por essa empresa, por esse bebê, por essa coisinha que eles acabam se apaixonando, e isso acaba deixando o empresário em maus lençóis e tomando decisões terríveis. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi um pizzaiolo que não achasse a sua pizza a melhor do bairro, do Brasil, do universo e da galáxia. Todo mundo acaba entendendo, defendendo e abraçando o seu serviço, seu produto, quase como alguém que olha para o filho com seu xodó, com seu amor de pai, defendendo coisas que às vezes não são o que são. Vou dar um exemplo aqui, vou começar contando uma história. Eu já tive um cliente de consultoria que ele era uma sorveteria que ia muito bem. E eu confesso, era uma das melhores sorveterias que eu conhecia na cidade, se duvidar, no Nordeste, que era do Nordeste, sorveteria. Se você olhasse, tecnicamente falando, para o gelato, que ele vendia gelato, era o mais aproximado de um gelato italiano. A concentração de cristais de gelo no açúcar era mínimo. Não era tão doce. Era um produto realmente de qualidade superior a vários outros que existiam na cidade. Me pergunta, esse era o produto que tinha mais sucesso na cidade? Não. Mesmo sendo o melhor produto? Na minha opinião, mesmo sendo o melhor produto. Então como é que pode? Como é que pode que o melhor produto não é o que tem mais sucesso na cidade? Problema de marketing? Pode ser. Como ele embalava o produto? Também pode ser. Mas eu vou dizer o seguinte, a cidade estava pronta para consumir sorvete embalado como gelato. E não gelato propriamente dito. Porque lá na minha cidade a galera gosta do sorvete doce, doce mesmo. Não no meio do caminho, como o gelato tem que ser. A galera gosta lá do sorvete carregado, com muitos toppings, né, com muitas coberturas, com coisa misturada. E lá não era, você tinha que respeitar mais o produto. Porque era o produto mais gelato, ó. Isso daqui é o correto a se fazer. E repito, em sabor, em, como é que eu posso falar, integridade do produto, ele era o melhor. Vocês acham que ele teve muito sucesso? Não. Com o tempo ele acabou fechando. E mesmo a consultoria dizendo, amigo, tem que adaptar o produto. O cliente quer outra coisa. Mas eu tô certo com o meu produto, mas ele quer outra coisa. Mas eu tô certo com o produto, mas ele quer outra coisa, mas eu tô certo. O que aconteceu? O empresário morreu abraçado com o produto certo, mas acionando para o mercado errado. Não importa se você está certo. O que importa é o que o consumidor julga e quer estar adquirindo. Então, isso daqui já é uma diferença muito grande, que eu vou começar a explicar para vocês, que já tem duas visões aqui muito de cara. A primeira visão, que é a visão limitada sobre o negócio, vou chamar aqui de VL, e a visão abrangente sobre o negócio. Então, não se apaixone pelo seu produto ou pelo seu serviço. Se apaixone pela transformação que o seu produto ou seu serviço gera. A gente tem que estar apaixonado pela transformação. Por quê? Porque transformação é o resultado da prestação do serviço. A transformação é o resultado da entrega do produto. Então não se apaixone pela venda de carro. Se apaixone pelo status ou pela mobilidade ou pela logística que aquela pessoa está comprando. E a primeira pergunta que eu te faço, antes de explicar isso daqui, é: qual problema você resolve? Qual problema você resolve?
Ah, Paulo Vitor, eu tenho empresa, não resolvo o problema de ninguém. Claro que tem. Se você é um estagiário, você está resolvendo algum tipo de problema. Se é bater xerox, se é ficar importunando alguém para que ela faça algo, isso é um problema que está sendo resolvido. Se você tem alguma função na sua empresa, você carreirista, do estagiário ao CEO, você resolve algum problema. Então, se você é empresário, se você tem um negócio, não tenha dúvida que você tem um problema que você resolve. Só que a gente não enxerga, a gente fica míope, porque a gente está toda hora olhando para o produto e para o serviço. A gente está toda hora olhando para a visão limitada, do meu produto, do meu serviço. Se você olhar para mim, Paulo Vitor, se eu te perguntar, qual é o meu negócio? Qual é o meu negócio? Muitos respondem que o meu negócio é justamente consultoria. Tem algo de errado? Tem algo de errado. Na visão limitada, realmente, consultoria é o serviço que eu presto. Agora, se eu já parto da largada achando que consultoria é o meu negócio, então quer dizer que eu não posso dar um treinamento, que eu não posso dar uma aula como essa, que eu não posso criar um mastermind, que eu não posso criar um infoproduto, que eu não posso criar um sistema. Eu já parto da visão limitada do meu negócio se eu me chamo de consultoria. Consultoria é um dos serviços que eu entrego. E sim, na PWR, o principal modelo que eu entrego. Agora, para pensar o seguinte, se não mais existisse consultorias, eu poderia entregar o que o meu consumidor julga estar adquirindo de outra forma? Com certeza. Mas aí eu tenho que fazer a pergunta, o que afinal, o meu cliente que compra consultoria, o que ele julga estar adquirindo? Ele julga adquirir, sabe o quê? Evolução. Evolução do negócio dele. Se eu entregar consultorias, as reuniões, tudo bonitinho, era para ir 2 vezes no dia, eu fui 3. Era para fazer uma reunião de 1 hora, eu fiz reunião de 2 horas. Era para entregar um relatório de 10 páginas, eu entreguei de 20. Se eu entregar consultoria, mas não entregar o que o cara estava querendo comprar, na verdade, que era a evolução do negócio dele, eu não entreguei minha empresa, eu não entreguei meu produto. E se eu ficar abraçado, mas não, eu fiz as reuniões, mas não, eu entreguei as ferramentas, mas não. Por quê? Na visão abrangente, que é aquilo que o consumidor julga estar adquirindo, ele não chega, ele não baixa a minha porta, ele não entra no Instagram, não liga para mim dizendo o seguinte, ó, Paulo Vitor, eu quero contratar a evolução de negócios, o que é que tu me oferece? Não, ele liga porque ele já vê, já sabe que é consultoria, ou já viu o treinamento e fala, ó, eu quero contratar consultoria de processos, Paulo Vitor. Ele não quer isso, ele quer a evolução do negócio dele. Paulo Vitor, eu quero contratar o Summit, a imersão, eu quero ir lá, quero levar meus gestores e transformar a mente deles, e levar conteúdo. Você quer levar conteúdo? Não quer levar conteúdo, você quer levar a evolução para sua empresa através de você se capacitar ou seu time se capacitar. Você não quer gestão para o seu negócio, você quer evoluir a sua empresa através de técnicas de gestão. Então só isso, pessoal. Só essa pequena diferença aqui, ó. Isso muda o jogo. E parte dessa pergunta. Qual problema você resolve? E isso eu acho que é uma filosofia que tem que ser feita. E se você é o dono do negócio e parte dessa filosofia, acaba entendendo-a. E caramba, o problema que eu resolvo é locomoção. Cara, o problema que eu resolvo é status. O problema que eu resolvo é comodidade. O problema que eu resolvo é comunicação. O problema que eu resolvo é estilo. Quando você começa a perceber isso, e a diretoria e os sócios começam a entender, imagina você pegar esse conceito e trazer para a base, para o seu time de vendas. Para o time do back-office, né, que fica por trás das câmeras. O time financeiro. A operação lá, a pessoa que está na indústria, a pessoa que está prestando um serviço, se ela começar a entender isso. Imagina se os meus consultores, eles não entendessem que eles não estão entregando consultoria, eles estão lá para evoluir o negócio. E que, por acaso, o serviço que eles foram contratados é num formato de consultoria. Se meu time, do trainee ao sócio, não tiver entendendo a visão abrangente do nosso negócio, se não tiver, primeiro, é uma pena, porque o conceito é simples. Explicar isso é fácil. Trazer para perto também é fácil. Então eu perco o primeiro ponto, que é um grande motor de entendimento, ponta a ponta, né, da base da pirâmide até lá em cima, e todas as hierarquias, ponto 1. E o ponto 2, é uma pena, porque o seu cliente vai ser muito melhor atendido, os seus processos vão ser muito bem mais utilizados,
Você que tem uma agência de marketing e não sabe que tipo de conteúdo gravar, ou não sabe como trazer a agência de marketing a seu favor, a sua agência de marketing, ela entende o que você quer trazer, que é evolução de negócios, no nosso caso, e quem olhar para a gente tem que pensar nisso. E o resultado final é esse resultado, se o cliente sentiu evolução de negócios. Quais são os indicadores chaves para eu saber se eu prestei meu serviço? Para eu perceber se meu cliente me recompra? No nosso caso, evolução de negócio. E às vezes a gente entrega como consultoria, às vezes como um treinamento, às vezes como uma reunião amigável, às vezes como um encontro informal fora do trabalho, no almoço e no jantar. Tudo isso conectado. Faz sentido? Eu tenho certeza que faz e quero deixar esse dever de casa. Se você ainda não está claro qual é o produto ou serviço que você entrega, qual o problema que você resolve, vai lá, faz um dever de casa. Se você não é um sócio sozinho, se você não é o dono sozinho, né? Se você tem outros sócios, chama para ele, manda esse conteúdo para ele assistir. Paulo Vitor, eu não tenho um sócio, mas eu tenho braços direitos que eu gostaria de trazer para conversa. Traz para conversa. Assiste, rebobina, né? Isso aqui que a gente está conversando e entende como é que ele pode te ajudar nesse quesito. Perfeito? Então, esse é o primeiro dever de casa. Segundo, uma vez que definiu, uma vez que esse assunto está definido, por que que você não começa a verticalizar o assunto? Na verdade, tira da diretoria, traz para os departamentos, explica isso daqui para o setor comercial, já falei, para o financeiro, para o setor operacional, para a pessoa que está lá produzindo produto ou entregando serviço. Isso muda o entendimento do negócio. Não tenha dúvidas, isso muda. Confia. Tá? E o terceiro ponto, que eu acho que você precisa fazer, é se comunicar com o mercado em relação a isso. Porque tem, vamos lá, o primeiro ponto que eu falei para você definir é esse estágio de definição, consciência, de autoconsciência disso, né? O 2 é trazer, disseminar, mas disseminar internamente. E o 3 é disseminar externamente, para os seus clientes, para os seus parceiros comerciais, para os seus fornecedores. Até porque você vai colher informação a partir daí, você vai começar a perceber como eles estão interpretando isso. Vai ser muito mais fácil concluir, vender, vai ser muito mais fácil medir, separar o joio do trigo, tanto para o seu cliente perceber, quanto para os seus argumentos de venda ou argumentos de mitigação de objeções. Melhora quando você conhece isso. E outros, para os seus fornecedores também, como ele enxerga, como ele interpreta, e afinal, então é isso que a PWR estava querendo seguir. Perfeito? Então, esse ponto de não se apaixonar pelo produto, ele é um sintoma. Eu percebo, tá? Nessas centenas de consultorias que eu já tive a oportunidade de passar, afinal, só hoje, projetos ativos, tem mais de 210 projetos ativos na PWR, hoje ativos. Então já deve ter passado aí mais de 1000 projetos aí nesses 10 anos. Fora treinamento, fora palestras, fora contatos formais e informais aí são alguns milhares. O que eu venho percebendo é que esse sintoma de se apaixonar pelo serviço, se apaixonar pelo produto, como esse caso dessa sorveteria que, como eu vou repetir, morreu abraçado com a coisa, estando certo, ele estava errado. Estando certo em relação ao produto, ele abraçou-se com o produto certo, mas com o fit de mercado errado. Então, se você tem um produto certo para o mercado errado, você tem o produto errado. Eu não sei se fica claro para vocês. Já falei algumas vezes, repito. Cavar certo no lugar errado é cavar errado. Então, esse sintoma vem, primeiro ponto, disso daqui. Esse é um dos primeiros pontos. Não entender essa diferença racional. Essa diferença da razão, da lógica. Se você entende que tem lógicas diferentes, então, quando você começa a entender que há uma diferença, aí você começa talvez a não abraçar mais do jeito que você abraçava o seu produto, o seu serviço, aquela paixonite errada. Não estou falando que você não tem que ter orgulho não do seu produto, do seu serviço. Claro que tem que ter.
Eu tenho orgulho do que a gente entrega. Ter orgulho do que entrega é diferente de uma paixão cega, onde eu foco mais em perceber se eu estou certo do que garantir que o mercado percebe isso. Mais do que o que eu percebo sobre o meu produto, não é mais, é apenas, é o que o cliente percebe sobre o produto. Mas Paulo Vitor, ele não percebe a magnitude que o produto ele tem. Ok, falha sua de não demonstrar. Mas Paulo Vitor, não é falha minha. Porque no sorvete está lá, é só provar. Então, é só provar. Então ele não tem conhecimento suficiente para apreciar e saber que aquilo é que é o certo, culpa sua. Porque você não educou o cliente. Se eu chegar aqui com um vinho de R$50, outro de 300, outros de 1.000, todos da mesma uva, e se eu não sei apreciar a diferença da garrafa de R$50 para de 1.000, e para mim é tudo igual, o dono da vinícola pode ficar entristecido, puto de raiva comigo, de não perceber a diferença brutal que tem um para o outro. Mas eu não vou perceber. Então, culpa dele de tentar vender aquilo que eu não conheço, culpa dele de não fazer eu conhecer aquilo que ele quer me vender. E trazer e agregar valor à coisa. E fazer com que eu distingua a diferença. Então, eu vou mudar o nome, não vou chamar de culpa, vou chamar de responsabilidade. É nossa responsabilidade garantir que o produto, o serviço que está sendo entregue está sendo percebido. E repito, se o cliente não percebe o quão especial o seu produto é, o quão diferenciado o seu serviço é, responsabilidade de quem? Você, empresário, empreendedor, do time de marketing, enfim, do dono, né? No final das contas, a responsabilidade está em quem contrata, em quem treina, em quem promove ou quem não demite, né? Afinal, não, mas Paulo Vitor, é porque o meu setor, o cara lá do marketing, não faz o que eu digo. Eu já falei 20 mil vezes para trazer a educação para o cliente, para ele perceber que esse sorvete é o tal. E aí sim eu começar a cobrar mais caro. Ok. Agora lembre-se que o cara do marketing foi você quem contratou, foi você que treinou ou não treinou, foi você que demitiu ou não demitiu. O cara que está lá, que não faz o que você quer e que por acaso deveria fazer, porque está na cadeira, recebe o salário que representa aquilo que ele deveria fazer. Então foi você que contratou, foi você que não treinou, foi você que não demitiu e substituiu. Então, responsabilidade, amigos, é sempre de quem está mais acima da cadeia. Responsabilidade. E se alguém de baixo não está fazendo o que tem que fazer, treina, tira ou troca. São os 3 T's, né? Você treina, tenta e troca. Treinou, não deu certo. Tentou de novo, não deu certo, troca, pô. Mas voltando aqui para a pauta. Então, esse sintoma de se apaixonar pelo produto, pelo serviço, ele acontece muito e você começa a perder esse sintoma, essa diferença desse sintoma, quer dizer, quebrar esse sintoma racionalmente, explicando esses 2 pontos. Tem mais pontos para quebrar? Tem outras formas de fazer? Claro que tem. Aí seriam temas de outras aulas, né? Mas eu acho que essa primeira já é, talvez, uma ação de 10 que podem ser feitas e com certeza essa seria uma das primeiras, tá? Quais são as outras 9? Poxa, então vamos fazer uma outra aula sobre isso, sobre quebra de objeções internas sobre o fundador e o seu negócio, sobre essa síndrome de Platão que tem as pessoas que estão apaixonadas pelo seu serviço ou seu produto. Mas aí, acho que já é outro ponto para a gente adicionar em outra aula. Agora, quando você faz isso, racionalmente, cognitivamente, e o empresário continua com o sentimento, continua abraçado, apaixonado com o produto, com o serviço, acontece? Nesse caso da sorveteria, nem isso, nem os outros 9 pontos foram suficientes. Era algo além. Era algo além do conhecimento cognitivo, da razão lógica. Tinha um sentimento por trás do empresário que esse é difícil. E está por trás da maioria dos problemas, dos encantos das sereias e dos naufrágios dos navios aí empresariais. Que é o tal da vaidade, o tal do ego. Isso daqui não é que merece uma aula a mais. Ego, vaidade, acho que merece toda uma sistemática robusta de assuntos não racionais, não técnicos, não cognitivos,
mas comportamentais, subjetivos e muitas vezes emocionais que merecem e devem ser abordados. Até porque existem várias decisões no negócio que não são tomadas, não é porque aquela decisão que não é tomada, não é porque falta conhecimento cognitivo. Aquela decisão, né, aquele botão que você tem que apertar para decidir, não é porque falta racionais lógicos para isso. Faltam algo a mais. E normalmente tem a ver, nessa parte subjetiva, com a questão da miopia empresarial. E normalmente a miopia empresarial tem a ver com ego, vaidade e arrogância. Nesse caso, o nosso amigo estava apaixonado. Isso aqui não resolveu, melhorou, mas ele sempre justificava. E no final das contas era tudo voltado para: mas o meu produto é o melhor, mas ninguém faz isso, mas só eu que trouxe para minha cidade desse jeito, mas ninguém mais faz assim. E eu tentava explicar: ó, amigo, não é porque você faz sozinho alguma coisa que essa alguma coisa está correta. Pode ser que quando você faz sozinho alguma coisa é sinal de um pioneirismo que vai ser um grande sucesso e você ser o primeiro vai alavancar as coisas, ou pode ser que você fazer sozinho é só sinal que está errado e que não vale a pena continuar. Ou porque outros já tentaram e não conseguiram, ou porque realmente o mercado ainda não está pronto, né? Ah, mas eu faço, mas só eu que faço isso. Tá bom. Você sair aqui na Paulista e começar a andar de cabeça para baixo, só você vai fazer isso. Só que, além de estranho, não tem diferencial nenhum. Às vezes a gente está assim, querendo andar de cabeça para baixo no meio de uma avenida, e isso é inovador, e isso ninguém faz mais. Mas ninguém faz mais porque não vale a pena fazer realmente. Então, qual o ponto central de tudo que eu estou falando aqui? Só tem um. O que é que seu cliente acha disso? Ah, ele não consegue entender. Então, tá errado. Se ele não consegue entender, é porque você não consegue explicar ou não está pronto. Vamos dar um exemplo? Agora é muito legal a gente olhar Nespresso e todas as outras maquininhas de café, né, de cápsulas que vieram depois, Três Corações e 1.039 que vieram depois que a patente, muita gente foi fazer isso. Agora é muito legal você olhar e falar: poxa, é muito óbvio, né? É claro, você pega um negocinho que você bota a cápsula, é muito mais legal, muito mais estiloso. Mas vai dizer para a Nespresso, quando ela desenvolveu lá atrás, que um cafezinho custava, sei lá, centavos, para você fazer dentro de casa, sei lá, 5 centavos, 10 centavos para fazer uma xícarazinha de café como essa de alguns ml, porque você tem o pó, né? O pó a granel comparado com a cápsula, né? A caixinha de 500 gramas virou a granel comparado com a cápsula, né? Que é só o shotzinho para aquela xícara. Agora imagina, você fala o seguinte, ó, sabe o que é? Você paga talvez 10 centavos, 20 centavos para fazer um café dentro da sua casa, da marca, alguma marca da Nestlé, ou um dos principais cafés que tem no mundo. Agora você vai fazer o seguinte: você vai comprar uma máquina, que vai custar algumas centenas de reais, vai aprender a fazer um negócio que nem sabe direito, e mais do que isso, vai custar 10, 15, 20 vezes mais. Porque não é mais 10 centavinhos, é talvez 3 reais, 4 reais, para você fazer um café, o mesmo que você fazia na cozinha, ou muito parecido, agora para você fazer na sala de um jeito mais trabalhoso. Porque é de shot a shot. No outro eu fazia na garrafa, deixava lá e ficava só repondo, e agora eu tenho que ficar shot a shot. Só que tem um valor agregado, só que tem toda uma sistemática de educação do cliente, só que era mais sexy, só que... Então depois que você vê a Nestlé tendo sucesso fazendo isso, não faço ideia, será que no meio do caminho eles tentaram desistir ou abortar porque não se pagava? Isso aqui é uma suposição, tá? Não sei se isso aconteceu. Porque imagina, o tanto de grana, de milhões e milhões e milhões de reais para você desenvolver o produto, para você apostar na patente, para você errar e aprimorar e consertar, e depois de estar pronto e começar a educar o mercado. Ah, Paulo Vitor, então será que esse é o caso? Que eles se abraçaram num assunto que podia dar errado? E se abraçaram e se apaixonaram com aquilo? Com certeza não. Não tem bobinho no mundo corporativo de gigantes. Tá? Se não estivesse dando certo, ou apontando que ia dar certo, ou um estudo de mercado que apontasse isso, eles não teriam nem desenvolvido, ou muito menos continuado apostando em alguns momentos de dificuldade, ou quando o retorno veio depois do que imaginava, ou talvez será que veio antes do que eles imaginavam? O ponto, repito,
não é sobre acertar no produto ou no serviço. É sim se preocupar se ele está tendo fit com o mercado. Se uma vez que você acerta, eu acertei, consegui acertar, beleza. E se o mercado que você acha que vai lhe comprar, ele lhe comprar dentro desse cenário que você considera como certo, dá legal, sobra no fim do mês, é bacana, porque às vezes você é tão único em algum negócio que você não tem mercado naquela região. Você precisava vender 10 produtos por mês, mas só tem 3 pessoas prontas por mês para comprar seu produto. E é bacana, realmente, ó. Quem vê e está dentro do perfil ideal do seu produto, ele compra. Você tem 100% de conversão para todos aqueles que precisam resolver o produto. Vou dar um exemplo. Essa caneta azul, ó, essa é a melhor caneta azul que tem. E todos os consultores voltados para gestão que tem é feito para eles, porque eles são os caras que precisam desse tipo específico de ponta. E eles vão se beneficiar. Quem é consultor sabe que essa ponta resolve. Massa. Só que você precisa vender 100 por mês disso e só tem 10 pessoas por mês consultoras que vão se interessar por isso. Não é porque você está ruim de marketing, é porque o seu mercado está pequeno a ponto de não sustentar o seu ponto de equilíbrio. Então, parabéns, você está muito certo. Ou foca em desenvolver mercado, ou foca em outro produto, ou foca em não avançar. Então esses pontos que eu estou falando, tem alguns deles que parecem óbvios, mas eles são falso óbvios. Eles são lógicos. Eles são falso óbvios porque a gente não faz. Qual propriedade você tem para falar isso, Paulo Vitor? Eu estou na empresa de vocês. Eu vejo o que está rolando. Eu nunca vi, eu sempre falo isso. E eu tento fazer esse exercício, tá? Você saber que as pessoas se apaixonam pelo produto, pelo serviço, você saber disso, não te deixa imune de você estar fazendo isso. Do mesmo jeito que eu falo para vocês, cuidado. Cuidado que você pode estar enfeitiçado pelo seu produto, seu serviço, e ele não ser tão bom assim. Ou ele não resolveu o produto do seu cliente assim. Ou ele não está pronto para o mercado assim. E ao mesmo tempo que eu falo isso, eu tenho que ter o cuidado, a sabedoria de me afastar e de dar liberdade a quem está ao meu redor de criticar se eu estou fazendo isso. E mais do que isso, criar processos ativos de pesquisa do cliente, de testes de fit de mercado, de NPS de satisfação, né? Pesquisas de NPS. Paulo Vitor, não sei o que é NPS. Então, deixe aqui o seu comentário para saber se é o próximo tema da nossa próxima aula, que é um dos sistemas de satisfação, hoje um dos mais utilizados do mundo, se não o mais utilizado, do Net Promoter Score, NPS. Mas eu preciso ter esses mecanismos ativos para eu mesmo não cair no conto e estar enfeitiçado, apaixonado com o meu produto ou serviço. Você quer saber? Paulo Vitor, o que é que tu pensa sobre os teus produtos e teus serviços? Pouco importa. Essa é a minha resposta. Mas pouco importa porque você não tem uma opinião? Não, claro que eu tenho uma opinião. Digo, pouco importa porque eu tenho que saber que o que realmente importa é o que o meu cliente tem de opinião, como ele está percebendo, e se o que ele está percebendo, aí sim, for muito diferente, distante, de forma inferior ao que eu penso sobre o produto, eu tenho que ou melhorar a sua percepção, que muitas vezes está aqui, explicando a visão abrangente, né? O que o cliente julga estar adquirindo, ou se, na verdade, eu preciso entender as falhas e as interpretações e os defeitos que o meu produto e meu serviço tem. E isso é muito bom, sabe, gente? E essa autoescuta, eu sei que no começo, as primeiras vezes, frustra. Porque é como alguém falar mal do seu filho, né? Ah, sabe seu filho? Imagina, sabe seu filho? Menino chato, menino feio, sério. Ninguém fala isso, porque seria muito rude. E outro, se falar, puta, você no mínimo fica zangado. Pode até ser verdade, cara, eu sempre achei meu filho feio mesmo, mas eu que chamo ele de feio. Não é você, não. Agora, com o cliente é diferente, né? Ele não só fala você pedindo, como ele fala, ele critica sem pedir. E critica, às vezes, para a internet, para o mundo, para o Reclame Aqui, para todo mundo. Mas ele estava errado, não importa.
Isso é muito rico porque uma crítica, ela te dá duas oportunidades de alinhar a comunicação, porque a crítica, ele criticou, mas, poxa, ele falou que meu produto, poxa, eu vou dar só um exemplo aqui, ele falou que meu produto não entrega a quantidade de horas que entrega. Eu prometi 10 horas de serviço, entrega 11. Como é que o cara fala que eu não estou entregando? Ou seja, você imagina que existem coisas óbvias, que deveriam ser óbvias, e o cliente reclama sobre coisas óbvias. Poxa, isso é um presente. Isso é um presente para você adaptar o seu serviço, a comunicação do seu produto, para que essa coisa óbvia que ele está reclamando, ele não reclame mais. E se ele chegou nessa interpretação, se ele for doido, se ele for um louco do pântano, se ele for um mau cliente, poxa, ele está te dando um presente. Porque se tu resolve para ele que tem algum tipo de insatisfação, insatisfação permanente, aquele cara que reclama de tudo, esse cara que reclama de tudo está te dando uma oportunidade de tu melhorar um pouco a tua comunicação. Então, reclamações, insatisfações, críticas ao produto ou ao serviço que são infundadas, elas não são infundadas. Aquela pessoa chegou naquela interpretação. Então, comunicação ou algo pode ajudar a acabar com isso. E segundo, pode ser que sejam fundadas. Pode ser que tenham fundamentos, né? Que tenha por trás a crítica mesmo. Paulo Vitor, você falou que era 10 horas, deu 9. Puta, caraca, tem um erro aqui, ó. Eu prometo 10 horas de treinamento, dei 9. Tá certo, vou te dar 2 horas de brinde aqui, inclusive consertar o meu produto e meu serviço. Trazer isso para o modelo Kaizen, né? Para o modelo de melhoria contínua. E, confesso, eu sou um obcecado. Toda coisa que eu estou fazendo, produto, serviço, existe um checklist. Esse checklist, toda vida, ó, adiciona aqui no checklist, porque teve essa crítica. Ó, vamos fazer isso, vamos melhorar isso. Tem que ter lugares que você, quase como um quadro em branco, tá toda hora aumentando o backlog de melhoria do produto ou do serviço, porque críticas vieram, porque você já, antes da crítica vir, você interpretou e seguiu. Então, nesse caso da sorveteria que eu falei para vocês, o cognitivo não teve muito jeito. Mas arrisco dizer que para 70%, 80% dos casos, separar esses assuntos já vai melhorar bastante. E para aqueles meus amigos que ainda estão míopes, mesmo após isso daqui, o que eu sugiro? Reflexão. O que eu sugiro? Consultoria ou mentoria. O que eu sugiro? Começar a participar de grupos que você consiga ver novas perspectivas. Porque, é legal, é natural, não é nem que é legal, é natural você cometer erros, como esse meu cliente. Eu acredito que com esses erros, ele começou a aprender e a construir coisas novas. Agora, eu acho que aprender com os próprios erros é obrigação, né? É o mínimo, até porque se a pessoa não aprende com os próprios erros, aí eu já quero a distância, né? Você tem que querer distâncias de pessoas que não aprendem com os próprios erros. Porque aí é a ignorância total, né? Aí é a arrogância total. Eu errei, nem com o meu erro aprendi, eu quero distância. O outro nível, que é o nível, aí sim, natural, é aquele que aprende com os próprios erros. Agora, imagina que você pode aprender com os erros dos outros. É melhor, né? E às vezes aprender com os erros dos outros não é observar outras pessoas errando. É trazer para a mesa pessoas que já tiveram experiências passadas com isso. Pessoas que já construíram, acertando e errando. Eu gosto do processo de consultoria, isso me dá uma visão panorâmica muito grande, porque se tem uma confecção, eu estou em 2, 3 ou 4 e eu acabo entendendo o que o mercado faz de acerto e de erro. E mesmo que a quarta pessoa que chegue nunca tenha errado, eu já digo, ó, não vai por esse caminho não, porque eu já vi pessoas errando por esse caminho. Ah, mas a alimentação que foi fazer algum tipo de trabalho, e esse trabalho seria um erro, mas o erro novo para aquela pessoa que está cometendo agora. É o primeiro erro dela naquele assunto. E ela ia aprender com aquilo, mas é muito melhor não errar. É muito melhor evitar erros antigos. Tem uma frase que eu até deixei de falar, vou voltar a falar. Eu falo que nós nunca erramos um erro novo. Se existisse um livro onde fosse um livro maior do que uma Bíblia e todos os erros da humanidade fossem catalogados, todos os erros, todos,
fui um pai ruim, quebrei um negócio X, errei na tratativa de funcionário. Se eu catalogasse todos os erros, todos da humanidade, eu acredito que seria exceções, erros novos na humanidade surgirem. Ou seja, imaginar esse erro aqui, Paulo Vitor, falar mal, gritar com um funcionário a ponto de passar da linha da pressão, entrar na tensão e entrar no abuso, isso é um erro novo. A humanidade nunca cometeu esse erro. Não, né? Isso já cometeu, né? Então imagina hoje, o seu dia, os seus erros profissionais e os seus erros pessoais. O erro que você cometeu hoje, nessa semana, nesse mês, pode ter certeza que se tivesse esse livro, ele já teria sido catalogado antes. Agora imagina se a gente pudesse ter acesso aos erros catalogados e não errar mais. Ou pelo menos saber os erros que existem naquele assunto. Classificar erros. Eu vou abrir uma pizzaria, quais são os principais erros? Opa, seria fantástico, né? Evitaria erros novos. Então a frase que eu sempre falo é essa: que não existem erros novos. O que existem são pessoas novas errando erros antigos. E isso é para dar uma paz de espírito em relação ao erro. Tipo, alguém já errou esse negócio? Quando você erra. Só que mais do que isso, aí sim, traz uma ansiedade, uma aflição. Porque você, puta, então o que mais eu não estou enxergando, que eu estou agora no caminho do erro, e se eu tivesse o consultor certo, o mentor certo, o amigo certo, a pessoa que passou por isso certa, ela estaria me desviando dessa pedra. Aí isso gera uma ansiedade, porque, puta, será? Mas gera ansiedade para quem não tem maturidade, disciplina e vontade de se cercar do que precisa ser cercado para evitar os erros antigos, como esse. Então eu tenho certeza que agora a gente já teve pessoas se identificando com esse erro da sorveteria e, puta, se eu soubesse disso antes eu não teria errado. Por que não soube? Paulo Vitor, porque tu não fez esse conteúdo antes? Mas esse conteúdo que eu tô dando é uma coisa que a gente fala há mais de 10 anos, que já tá na consultoria, que já tá nos nossos treinamentos. Então, assim, responsabilidade de quem não saber disso antes? Minha que não divulguei gratuitamente, ou de você de não ter buscado o suficiente? Então, se esse conteúdo e os outros que a gente tem trazido para cá, nesse Tudo é Gestão, e tudo é gestão, do que você faz profissionalmente, a como você se diverte, não precisa ser chato, mas tudo é gestão. De como você cria seus filhos, tudo é gestão. De como você traz relacionamento para a mesa, tudo é gestão. Se isso está fazendo sentido, 2 pedidos que eu tenho. Compartilha com seu sócio, seu braço direito, seu funcionário, seu chefe. Compartilha porque pode fazer a diferença. Para seus familiares, compartilha. E mais do que isso, deixe seu comentário para eu saber o que esse conteúdo serviu para você. E se por acaso tem mais outros conteúdos que vale a pena eu levar no dia a dia. Perfeito? Então, todas as mídias me procurem, @PauloVPorto, mandem suas mensagens e até o próximo episódio de Tudo é Gestão. Até lá!